Então, o que está acontecendo com as arcas espaciais em toda a Terra? Os países nórdicos estão assumindo o controle. Existe uma agenda acontecendo nos bastidores. Hoje nós temos Alex Collier, contatado andromedano, que nos dará a sua perspectiva sobre as arcas espaciais, povos nórdicos, civilizações na Terra, os andromedanos e muitos outros tópicos relacionados a extraterrestres. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se no canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Eu estou aqui com a própria lenda, Alex Collier. Bem-vindo, Alex, a Exopolítica hoje. Obrigada, é uma honra, um privilégio estar aqui com a própria lenda, Dr. Michael Salla. Alex, quem imaginaria que estaríamos vivenciando o que estamos vendo agora? Quer dizer, a questão dos OVNIs está se tornando popular. As pessoas estão prestando atenção, as pessoas querem saber o que está acontecendo e, claro, voltando ao início dos anos 90, você tem essa experiência incrível, conhecimento do que vem acontecendo há mais de 30 anos, falando publicamente sobre isso. Então, o que está acontecendo agora que realmente chama a sua atenção? A sua última atualização do JP me irritou, francamente. Chegaremos aos países nórdicos num minuto, mas tendo eu mesmo experimentado a telepatia, em nenhum momento eu fui compelido a fazer algo contra a minha vontade ou a fazer algo que eu normalmente não faria. Desde já, eu quero dizer que isso não tem nada a ver com o JP ou a sua credibilidade. Eu conheço ele. Eu gosto dele, ele tem uma família maravilhosa e eu, sem sombra de dúvida, sei que ele é sincero. Mas voltemos à sua história. Ele estava dirigindo pela rodovia, ele vê a nave voando, ele pula, encosta, ele salta do carro, deixando o carro ligado, chaves na ignição, as luzes e a porta se abrem e ele caminha para a floresta onde tem um contato. Michael, ele tinha acabado de sair da base. Seus equipamentos estavam no banco de trás ou no porta-malas do carro. Nada era seguro porque ele simplesmente saiu do carro e caminhou em direção à floresta. Não é isso que um oficial especial treinado faz. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Esse é o número 1. Número 2, ele caminhou em direção à nave. Ele não reconheceu os nórdicos. Foi-lhe feito um gesto para subir a bordo e foi o que ele fez. E sabe, ele disse durante a coisa que não pensou sobre isso. Ele não pensou nisso. Bom, sabe, Michael, isso beira a manipulação ou controle telepático. Isso não é algo que um benevolente faça. Eles sempre deixam você com livre-arbítrio para dizer sim ou não. E mais uma vez, ele foi capaz de fazer a pergunta: quem é você? De onde você é? E novamente nenhuma resposta. Vamos deixar isso aqui por um minuto. Antes dos xamãs, os nativos, os xamãs sul-americanos embarcavam na Arca do Atlântico. Pelo que eu entendi, quando eles fizeram o cântico, eles abriram a arca, tá certo? Eles cantavam e isso ativava partes internas da arca, as quais eles conseguiam penetrar. E outros, então, eram ou não capazes de seguir, dependendo de onde estavam. Então, Michael, por que os nórdicos não tinham uma habilidade ou uma maneira de acessar a arca? Essa é uma pergunta interessante.
Em sua última atualização, ele diz que os nórdicos conseguiram ativar alguns aspectos da arca, mas não outros, e que eles precisavam dos astecas. Então, parece que você sabe que as arcas não são deles. As arcas não são deles, porque eles estão assumindo o controle delas. De acordo com o que foi dito a JP, você tem o que os nórdicos estão dizendo a ele e o que ele está aprendendo com o pessoal da Marinha dos Estados Unidos, que comanda o tipo de operação da arca, que a arca está realizando. E há algo sobre a missão da arca e o que a Marinha e os diferentes países multinacionais estão tentando abordar as arcas, explorar as tecnologias, que mostra que algo não está indo bem. E assim uma decisão foi tomada. Não tenho certeza de quem tomou essa decisão, porque arcas parecem ter algum tipo de inteligência. Então as arcas começaram a se mover. Não sei se foi porque os nórdicos decidiram movê-las, ou se algo dentro das arcas percebeu que a consciência da humanidade, ou pelo menos a consciência da aliança multinacional, não estava muito correta. E então, de acordo com o JP, foi isso que ele disse que levou as arcas a irem para o meio do Atlântico e se moverem das Bermudas, que eu presumo que esteja mais sob jurisdição dos Estados Unidos, para águas internacionais, onde pode ser um esforço multinacional maior do que era antes. Ele disse algo sobre a adoração que os humanos estavam adorando a arca. Então, eu traduzo isso como se os militares estivessem pensando que as tecnologias da arca seriam algum tipo de jogo e, na verdade, fariam tudo o que pudessem para obter acesso e extraí-los. Pessoalmente, eu acho que essa é uma história absurda. Eu acho que é uma história de capa. Acho que os nórdicos são daqui. É por isso que eles não respondem a pergunta: quem são eles? Acho que são híbridos. Acho que eles são nórdicos híbridos. Eles são da Terra. Eles vivem em algum lugar, provavelmente perto de uma das aberturas polares ou outro lugar do planeta. A Terra tem muitos segredos. E se você sabe, Helena e eu, independente, percebemos que os regressivos desapareceram, mas há um grupo de híbridos aqui que ainda não foi removido. Eu, pessoalmente, acredito que é isso que esses seres são. Se eles estão assumindo o controle das arcas, eles vão usar isso como uma forma de não sair para negociar os termos com a aliança, para que eles não tenham que sair. Porque eles são da terra, eles têm que ser da terra. Eles não responderão a pergunta de onde eles são. Se eles disserem, bem, nós somos daqui, isso seria, não sei, mas não é isso que eles estão fazendo. Eles não tinham controle sobre as arcas ou acesso a elas, até que os astecas entraram lá, fizeram seus cânticos e os abriram, seja lá o que for que eles fizeram. Então, eles não tinham controle. Mas agora eles têm, agora eles estão tomando controle, pelo menos foi o que disseram ao JP. Há algo errado aqui, Michael. E um amigo meu que também é contatado, você ainda não conhece, mas tenho certeza. O contato dela, que é homem, disse a ela imediatamente, porque ela ouviu a última atualização do JP com você, e foi dito a ela imediatamente que eles não estão conosco. Ele disse, esses nórdicos não estavam conosco. O que nos permite concluir, se isso for verdade, que esse grupo é o grupo desonesto que Helena e eu, individualmente, separadamente, por diferentes fontes, fomos informados de que ainda não havia sido removido. Então, para fortalecer a sua posição, eles agora têm o controle das arcas e da tecnologia nelas.
Bom, eu sei que JP disse que várias das suas missões envolveram encontrar grupos de nórdicos do interior da Terra. Então, há nórdicos que têm bases aqui há muito tempo, certo? Quanto a saber se eles são híbridos ou não, não sei o que isso poderia significar no contexto, porque há nórdicos aqui há muito tempo e tem a sua própria agenda, suas próprias tecnologias, suas próprias histórias, sabe? Você sabe que isso faria sentido. Você conhece o JP? Sabe? Eu lembro de 2008, sabe? Quando eu comecei a falar com ele, ele tinha... O que era muito estranho era que os nórdicos nunca revelavam de onde eram. E ele era quase desinteressado em pressioná-los sobre de onde eles eram. Então, é bem possível que eles sejam uma espécie da terra interna, um grupo nórdico da terra interna que, bem, não sei se você pode dizer que eles estão assumindo o controle, estão apenas tentando ajudar no processo. Essas foram as palavras do JP. Estão assumindo o controle das arcas. Foi isso que ele disse. Foi isso que supostamente lhe disseram. E que as arcas não são deles, Michael. Eles não são suas arcas. Eu não sei exatamente o que significa eles estarem tomando o controle das arcas. A arca do Atlântico se moveu. Aparentemente houve algo entre a arca, os nórdicos, os militares, que levou isso a acontecer. Sabe, você estava falando sobre a atualização que fiz hoje com o JP, onde ele fala sobre todas as arcas ao redor do mundo que estão ficando sob controle dos nórdicos. Tá. Pois é, eu acho que essa é uma pergunta justa. Esses nórdicos são seres da terra interna? Porque, sim, exatamente, JP nunca disse de onde eles são, nunca lhe disseram de onde eram. Ele disse que perguntou a eles e eles não esclareceram nada. Então, a outra coisa que também me incomoda é que eles continuam dizendo ao mesmo grupo, aparentemente, que teremos que viver nas arcas, no espaço. Agora, não sei quantos são, não sei quão grandes são, mas não acredito necessariamente que possam acomodar confortavelmente 8 bilhões de pessoas, qualquer que seja esse número. Então, a minha pergunta, número 1, é: por que temos que deixar o planeta? Para onde estaríamos indo? Eles nunca dizem para onde estão indo. E sabemos que há outros planetas do tipo e por aí que poderíamos habitá-los. Poderíamos habitar. Mas eles nunca dizem, nunca nos dão informações sobre isso. O outro fator também é que essa é a única casa que conhecemos. Então, por que somos nós que temos que ir embora? Agora, o que é interessante é que o grupo de Helena e os andromedanos, na verdade, enfatizaram que deveríamos fazer petições aos conselhos para que este planeta nos seja concedido como nosso lar. E, no entanto, aqui temos os nórdicos dizendo: bem, vocês têm que ir embora, sabe? Simplesmente têm que ir, vocês têm que viver nessas arcas. Isso, sabe, eles nem sequer querem identificar quem são, simplesmente não existe, não está certo. Eu acho que estamos sendo enganados, francamente, sabe? E, Helena, compartilhamos algumas preocupações com vocês. Eu estou dando voz a isso agora, provavelmente terei mais depois de falar oficialmente com o Renee sobre isso, mas há vários outros contatados que começaram a compartilhar informações comigo. Eles também estão alarmados com essa atitude dos nórdicos, quem quer que eles realmente sejam. Eu seria muito cuidadoso ao dizer que isso é uma coisa boa, porque não sabemos disso. É bem possível que eles usem essas arcas contra nós como alavanca para conseguir o que querem. Sabe, esses seres estão aqui há muito tempo. Eles ficaram parados observando o lugar se tornar
um inferno. Eles ficaram parados, assistiram enquanto o grupo Orion e outros chegaram aqui, simplesmente massacraram a humanidade. Sabe, sobre as bases, uma e outra, vez após vez, sabe? Eu não estou bem com isso, sabe? Principalmente porque eles estão aqui, é como os venusianos, onde diabos estavam todo esse tempo. Eles não são vizinhos, sabe? É tipo, não queremos nos envolver. Quem se importa com os terráqueos, sabe? Nos dizer que teremos que embarcar nessas arcas, viver no espaço, deixar o único mundo que já conhecemos, é basicamente como, bem, não nos importamos com o que você pensa, sabe? Só queremos que você saia daqui. Eu não concordo com isso, não estou nada bem com isso. Esse é um dos elementos da informação de JP, com o qual ele tem sido bastante consistente desde que o conheço, que as arcas seriam algo que seria usado no futuro para hospedar uma certa proporção da humanidade para escapar de alguma calamidade, e que ele estaria naquela que seria sua missão, sabe? Quando ele me disse isso pela primeira vez, eu senti que era muito estranho. Resisti porque eu pensei, bom, sabe, não estamos aqui apenas para prever a evacuação da humanidade para arcas. Para mim não é nada disso que se trata, mas essa era a missão, ou era isso que ele estava revelando antes. Então, sabe, a questão, existe tecnologia para gerenciar uma nave polar muito lentamente para que os fundos marinhos não saiam do seu leito. Esse é o número 1, a tecnologia existe. Tudo isso já está em nosso sistema solar para nos impedir de sermos atingidos por uma onda solar máxima. Ou seja lá o que for, essa tecnologia já existe. Na verdade, eles até demonstraram essas naves nos satélites, Sorro, onde eles colocavam um escudo e você via uma micro explosão do Sol passando ao redor dele. Então, eles já demonstraram isso. Então, é claro que tem Nibiru, tudo bem, o Hercólobos, a estrela anã. Essa é outra questão, certo? Quando isso acontece, causa problemas. No entanto, existem maneiras de minimizar a atmosfera ou o campo gravitacional de Hercólobos enquanto ele passa pelo sistema solar. Então, existe toda essa tecnologia que não diz que temos que sair. Há toda essa tecnologia e outros grupos que dizem, não, não é isso que você está fazendo, este não é o seu destino. Eu simplesmente não entendo por que essa é a narrativa. Sabe, é como se o grupo Orion viesse aqui, no que hoje é conhecido como base aérea de Edwards, e mostrasse os vídeos da crucificação de Cristo, e depois compartilhasse todas essas outras informações com os generais e outras pessoas que estavam lá, incluindo Eisenhower. Bom, muito do que eles compartilharam não era verdade, mas o que eles disseram, Michael, é que eles disseram a eles o que queriam ouvir. Então, eu me pergunto, se já que os nórdicos não estão compartilhando livremente nada sobre si mesmos, nós estamos basicamente na mesma situação, sabe? Talvez não no mesmo nível, mas, sabe, isso cheira muito mal. Isso realmente cheira muito mal. E, sabe, quem diabos está adorando essas arcas? São naves espaciais. É só isso que elas são. Sabe? Barcos. Cada planeta marítimo tem uma marinha e é isso que eles são. São barcos da marinha, sabe? Naves espaciais. Então, tem algo errado aqui. E o que realmente me chamou a atenção foi a maneira como o JP saiu do carro, deixando-o completamente abandonado numa rodovia, com as chaves dentro, destrancado e com todos os seus equipamentos. Ele simplesmente entra na floresta, sai do carro. Ele deve ter estado sob algum tipo de controle, sabe? E isso é uma manipulação. Isso é uma manipulação. Ele mesmo diz que não questionou nada. É porque ele não estava tendo o direito de questionar nada.
Eu acho que agora há aquele incidente deixando... Eu acho que foi aquele... foi o anterior... Foi aquele que ele disse que não sabia quem ele era. Ele não lhe disse quem ele era. Ele não tinha um nome para ele. Nunca o conheceu. É o anterior. Sim, sim. Isso foi com Joseph. Ele mencionou o nome. Isso foi com aquele com a arca. Aquele que ele acabou de fazer, de dizer, foi uma equipe de caras, pelo que me lembro. Eu não estou me referindo a esse. Estou me referindo ao primeiro para... saindo completamente a sua arma, mais do que provavelmente no carro, no porta-malas, porta aberta. Quando ele volta para o carro, há um xerife, alguém atrás do carro dele, cara. Aí, sabe, isso não é algo que um oficial treinado faz. Sabe, ele, para ser justo, ele não é um operador especial. Ele recebeu algum treinamento como, sabe, treinamento de paraquedas, algum treinamento médico para acompanhar operadores especiais. A especialidade militar dele é como reparador de equipamentos químicos, sabe? É nisso que ele é treinado, certo? Eu ouvi falar do seu conhecimento acadêmico, mas este é um jovem que viaja em naves espaciais, veículos extraterrestres ou bases militares subterrâneas, encontrando-se com extraterrestres cara a cara, observando, removendo seus equipamentos. Tudo isso é operação especial. Não há outra palavra para isso. Essas são operações especiais. Alex, desde o começo, quando o JP descreve essas missões, ele descreveu um encontro com os nórdicos, ele descreveu reuniões com operadores militares, eles estavam todos lá. Uma das coisas que realmente me intrigou foi que eles eram muito pouco comunicativos com ele. Eles nunca disseram de onde eram, nunca disseram nada sobre os detalhes da missão. Eles apenas disseram: observe. É isso, observe. Isso foi tudo o que lhe disseram. Seja pelos militares secretos ou pelos nórdicos, apenas observe. Isso foi tudo que lhe disseram. E foi muito frustrante para mim entrevistá-lo ao longo dos anos, pois essas pessoas o levaram nessas missões e nunca lhe davam detalhes, nunca respondiam perguntas. Então, eu não sei se é só porque eles fizeram um perfil psicológico dele e decidiram que esse é um cara que vamos colocar em lugares diferentes e ele vai analisar essas coisas e depois vai falar sobre elas, e é isso. E ele não obtém muitos detalhes sobre nada. É apenas uma miscelânea de experiências que vão sendo levadas para lugares diferentes. É só olhando para trás, quando eu olho para o que estava acontecendo, que eu penso: tudo bem, eles estavam expondo a essas coisas diferentes, mas acho que ele é mais como um experiente que foi cooptado para o exército, porque tem trabalhado com países nórdicos, eles têm acordos com a Força Aérea. Qual parte da Força Aérea? Essa é uma boa pergunta. Ele descreveu a parte da Força Aérea que está envolvida nessas operações secretas, que lida com tecnologias espaciais, aprendendo sobre as diferentes tecnologias que os ETs forneceram ou que eles encontraram em diferentes tipos de locais antigos. Então, uma das missões que ele descreveu foi quando ele foi a uma instalação conjunta da Força Aérea da Marinha, e eles estavam treinando o pessoal da Marinha e da Força Aérea no uso de algumas das tecnologias ETs. Então, e isso é como, de novo, sem nome,
para quem são os nórdicos. Só que você sabe que eles são os nórdicos, têm acordos com a Força Aérea e a Marinha também. Eles estão compartilhando tecnologias, eles estão treinando a Marinha e o pessoal da Força Aérea no uso dessas tecnologias avançadas. Algumas delas são tecnologias de armas e você pode entender por que a Força Aérea está interessada nelas, assim como a Marinha. Eu entendo, é que, sabe, tivemos seres humanos de Orion se passando por nórdicos, aldebaranos se passando por nórdicos. Tivemos outras raças de diferentes partes se passando por nórdicos. Nós até tivemos nórdicos a bordo com os Greys, sabe? Assistindo essas coisas acontecendo, com terráqueos sendo torturados, pequenos sendo retirados, etc. E outras coisas nefastas que têm acontecido. Eu simplesmente, sabe, há algo errado, há algo que não está certo aqui. E eu simplesmente senti que precisava compartilhar isso, sabe? Eu gostaria de estar errado, mas sempre que eu ignoro o meu instinto, ele sempre acaba estando certo. Então, pedaços disso não fazem sentido. Especialmente quando você tem dois outros grupos estelares envolvidos de quinta dimensão, compartilhando um resultado completamente diferente para a humanidade. É muito intrigante. Eu sei que... é claro, você sabe, os chapéus brancos, ou provavelmente uma palavra melhor seria a Aliança da Terra. É claro que sabemos que a Aliança da Terra envolve esses militares que estão cooperando para criar um mundo melhor, e sabemos que você tem o seu estado profundo que está fazendo o oposto, e eles também têm militares. Então, para ser justo, se você faz parte de uma civilização nórdica da Terra interna e está observando o que está acontecendo na superfície, você diz, ok, os humanos ainda não se organizaram, ainda há alguns obstáculos que eles precisam superar. Existem essas arcas espaciais lá, que possuem todas essas tecnologias avançadas. Então, vamos facilitar ou assumir o controle por um tempo para ativar essas coisas. E sabe, eu penso no exemplo que JP deu da joia que foi tirada da arca. Uma das arcas que foi tirada de uma das arcas, ele disse que a missão parecia durar 2 horas, mas quando eles voltaram foram informados que ficaram fora por dias. Então ele teve memórias vívidas ou sonhos de que durante aqueles 2 dias havia nórdicos na nave. Mas eles pegaram a joia, deram para a Aliança da Terra ou para a Marinha, e aparentemente essa joia foi então levada para diferentes lugares para ativar certas tecnologias, e depois foi trazida de volta. E JP descreveu aquela outra missão de retornar com ela. E essa foi uma missão conjunta, nórdica e humana. Então, olhando para isso, eu diria que esse grupo de nórdicos provavelmente está tentando lidar com uma situação realmente difícil. Você olha para o nosso planeta, no momento, nós, sabe, estávamos numa situação ruim se você olhar para a superfície. Agora, nos bastidores, muitas coisas boas estão acontecendo, mas quando você olha para o que está acontecendo agora, é como se o estado profundo fosse jogar as suas grandes cartas, seja para outra guerra no Oriente, sabe? A guerra de Gog e Magog, a Ucrânia está chegando ao fim, eles estão falando sobre grandes ataques em cidades dos Estados Unidos. Então eu acho que talvez os nórdicos estejam olhando para tudo isso e dizendo, tá bom, temos que intervir e assumir o controle dessas arcas por um tempo, até que os humanos
da superfície se organizem. Mas sabe, resumindo, eu acho que você provavelmente está certo de que como esse grupo não se identificou, talvez eles sejam uma civilização da Terra interior. Vamos analisar o que você acabou de dizer por um minuto. Todos os pontos são muito bons. Se eles estivessem tão preocupados com o que estava acontecendo na superfície, por que nos permitiram ir e abrir as arcas e começar a tirar a tecnologia delas em primeiro lugar? A minha hipótese é que eles não conseguiram entrar nessas arcas sozinhos. Eles precisavam de nós. E a história de capa era que eles precisavam que entrássemos nelas e abrissem para que eles próprios pudessem entrar e obter, talvez, registros, arquivos de coisas que estão lá. Material genético de algum tipo, poderia haver um zilhão de razões pelas quais eles tiveram que entrar, mas eles não poderiam entrar sem nós. Eu não sei sobre isso. JP, em todas as suas missões, são apenas as últimas missões que ele descreveu, onde os nórdicos estavam envolvidos. Como ele descreveu o retorno, a joia, ele disse que era uma missão conjunta entre operadores especiais humanos e os nórdicos. Era uma missão conjunta para entrar na arca. Mas quando a joia foi retirada, ele teve aquela experiência de tempo perdido, sabe? De tempo perdido, já havia nórdicos lá. Então, eu não sei se seria justo dizer que esse grupo de nórdicos precisava de nós para ter acesso às arcas, porque eu sei que, voltando a 2014, 15, quando JP me contou sobre as suas experiências nesses domos enormes, ele disse que isso sempre foi um pouco nebuloso em termos de quem o estava levando para lá, mas ele descreveu os nórdicos o levando para lá em várias ocasiões. Então, eu suspeito que talvez ele seja uma chave, talvez ele seja uma das chaves, talvez eles estejam procurando pelas chaves, pessoas como ele que podem ativar as arcas, talvez ele seja isso que eles estejam fazendo. Talvez eles entendam que talvez como uma civilização próxima, eles mesmos não são a tripulação dessas arcas, então eles têm que encontrar a tripulação, encontraram o JP, ele é uma chave. Então isso lhes dá acesso, então isso faria sentido. Talvez devêssemos chegar a esse tipo de ideia de uma linha do tempo. Uma das coisas que surge repetidamente com JP é um futuro onde uma proporção significativa da humanidade está vivendo nas arcas. Eu não gosto disso, eu não apoio isso, mas eu não posso ignorar que é isso que ele diz que viu. E que, sabe, esse grupo específico de nórdicos, na verdade, vários grupos de nórdicos estão ajudando com essas diferentes viagens no tempo, ou olhando para cenários futuros, observando o que vai acontecer. Acho que 2050 foi um cenário, 100 anos no futuro foi outro cenário. Eu acho que a partir de 2075 foi outro cenário, outra linha do tempo. Então, é como se ele estivesse dizendo que os nórdicos estão ajudando os militares a olhar para essas possibilidades futuras e, em seguida, estão tentando descobrir como evitá-las. Parece que o objetivo é mostrar se as coisas continuarem nas circunstâncias atuais, é isso que vai acontecer e, portanto, é isso que você precisa fazer para evitar isso. Esse seria o meu palpite sobre o porquê os militares estariam fazendo isso. Era disso que se tratava o Looking Glass, e o que todos nós agora entendemos, tenho certeza de que eles sabem, é a consciência. Usar a consciência para criar o futuro que você deseja. Todos nós sabemos que temos vivido numa matrix, numa realidade completamente falsa, que foi criada para nós. Então, por que não se apresentar e nos ajudar a descobrir isso?
sabe? Então, nos educar sobre a verdadeira história da humanidade e assim por diante, para mudar o resultado do futuro da Terra. Se isso for real, sabe, ajudar a humanidade a chegar conscientemente ao ponto em que podemos criar um futuro diferente, por que não fazer isso? Quer dizer, não somos estúpidos, somos pessoas incrivelmente resilientes nesse planeta. Descobrimos as coisas, fazemos engenharia reversa muito bem. O que não temos é uma compreensão de quem somos, porque tudo isso foi escondido de nós, apagado por outros grupos extraterrestres. Então, eu não entendo por que eles não querem se apresentar, se já estão aqui, e compartilhar esse conhecimento conosco. Eu acho que se estamos falando de uma civilização da Terra interior, com aparência nórdica, sabe? Com tecnologia semelhante às nórdicas, não sabemos quem são. Não sabemos quem são. Não sabemos como eles se comportam, sabemos um pouco sobre as suas naves, como eles interagem com JP, pelo menos, sabe? Esse grupo, apenas esse grupo em particular, mas não sabemos qual é a verdadeira intenção deles, Michael, porque não os conhecemos. Isso é verdade. Tudo o que sabemos é que eles estão expondo JP a muitas situações sem lhe dar detalhes. Sim, isso está desgastando física e emocionalmente. Sim, eu acho que o que ele descreveu em sua última atualização foi mais o tipo de nível de assédio e o tipo de perseguição a que ele foi exposto por parte de pessoas do estado profundo, que o estado profundo está observando o que JP está sendo exposto, porque, sabe, ele passou por toda essa experiência, os nórdicos o estão levando a lugares, o expondo a coisas, os militares secretos, a força aérea, as pessoas estão levando a lugares, expondo a coisas. Então ele está vendo todas essas coisas e não lhe são dados muitos detalhes. Ele é meio que colocado numa posição para ver as coisas, então ele volta e relata essas coisas. E o que ficou muito claro para mim desde o início foi que havia um grupo, uma facção ligada à CIA, que não queria que isso acontecesse, que queria impedir isso. Eles o assediaram, o intimidaram, ele estava ameaçado. E, mais recentemente, ele foi atacado com armas de energia direcionada e internado 3 vezes. E também houve um ataque à filha dele, que foi planejado. Então, ele está sofrendo todo esse assédio. E, sabe, ele foi forçado a tomar o furo no braço, o que também afetou a sua saúde. Porque não queria tomá-la, mas precisava tomá-la se quisesse continuar no exército. Então, isso é outra coisa que impactou a sua saúde no geral. Ele está começando a apresentar problemas de saúde muito graves. Ele está apenas na casa dos 30 anos. Ele está dizendo que é como se tivesse um corpo de alguém na casa dos 50 em termos de problemas de saúde. Isso cobrou o seu preço. Ele está dizendo que quer que isso pare. Então, eu acho que ele está se concentrando mais no tipo de tratamento militar que tem recebido. Talvez não tenha. Talvez não tanto o tratamento militar, são mais esses ataques contra ele. Ele disse que naquela missão anterior, aquela em que ele foi com Joseph, que lhe deram um líquido azul para beber, ele disse que aquele líquido o ajudou muito. O ajudou a se sentir melhor. Ele disse que se sentiu lúcido novamente, sentiu vontade de inventar coisas novamente. Eu acho que, seja qual for aquele líquido, ele não sabia o que era, mas ele apenas bebeu, sabe? Talvez tenha sido, não sei, compulsão, seja lá o que for, mas o fez sentir melhor. Mas suas experiências com os militares não foram muito positivas. Eu sei que há um grupo secreto dos militares que quer que ele esteja lá, sabe?
quer que ele revele para onde está sendo levado e tudo mais. Mas, em geral, ele não está sendo bem tratado pelo exército, porque o ramo regular do exército, eles o tratam como lixo. Eles realmente tratam nós. Eu sei, eu sei. Eu estou bem ciente disso. Então, vamos falar sobre o estado profundo. Sabemos que o Solar Warden e o Safari são literalmente duas plataformas espaciais, dois programas espaciais, com intenções muito diferentes, embora a tecnologia seja praticamente a mesma, porque os mesmos contatados criaram a tecnologia, porque a tecnologia foi entregue a eles por meio de recuperação de desastre. Também sei que tivemos uma breve conversa sobre isso outro dia, sobre o impasse que existe entre os dois programas espaciais. Porque, essencialmente, ambos podem se derrotar, porque são praticamente os mesmos. Então, aqui temos os nórdicos intervindo, realizando missões, ao mesmo tempo eles vão recuar, apenas esperar, porque eles simplesmente não se mostram e encerram o impasse, simplesmente tiram os dois lados, sabe? Para que nenhum possa influenciar o outro com a divulgação. Essas são todas as coisas que eu quero dizer. Eu seria bem direto com eles. Eu diria, sabe, o que você está fazendo? Qual é o seu raciocínio lógico sobre não fazer isso ou aquilo? Sabe, como você pode intervir aqui, mas não ali? Qual é a diferença entre as duas coisas? Se você acha que teremos que viver em arcas, por que algo acontece com o planeta? Por que ainda não estamos em ordem quando estamos apenas acordando de um coma? Graças a outros grupos, sabe, que estiveram aqui e fizeram isso conosco. Então, por que você não está intervindo mais para nos ajudar a acordar mais rápido? Especialmente quando você sabe que a consciência é a chave. Não faz sentido para mim, Michael. Há uma parte aqui, uma parte enorme que está faltando. E está do lado deles, definitivamente está do lado deles. Podemos usar o mesmo argumento para qualquer tipo de grupo extraterrestre que esteja nos visitando, sabe? Seja sobre nórdicos da Terra interior, seja sobre pleiadianos, estamos falando de Federação Galáctica, Comando Asta, você pode usar o mesmo argumento. Eu acho que provavelmente a resposta será muito semelhante no momento. A Terra está passando por algum tipo de despertar e luta interna. Talvez seja como as dores de parto de uma nova civilização, onde haverá um pouco de dor, mas no final das contas algo bom surgirá. Mas agora, como você disse, você sabe, o estado profundo, a aliança da Terra, estão presos nessa luta. E o que estamos testemunhando é que eles estão se neutralizando mutuamente. Sabe, quaisquer operações de falsa bandeira que o Estado Profundo planeje fazer, são neutralizadas ou expostas pela Aliança da Terra. E quaisquer iniciativas positivas que a Aliança da Terra tenha, talvez esse ato de divulgação de WAPs seja um exemplo disso. Não sei se é algo sobre o qual poderíamos falar, mas isso também foi neutralizado. Então, se tanto o Estado Profundo quanto a Aliança da Terra têm tecnologias semelhantes e eles estão se neutralizando, mas ainda assim a consciência coletiva está aumentando, porque as pessoas estão, sabe, aprendendo todos os segredos. Eu acho que, no final das contas, o lado positivo vai vencer. É isso que a Helena tem dito. E eu concordo. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Eu também concordo. No entanto, você tem os nórdicos dizendo ao JP, teremos que viver em arcas espaciais. Isso é programação preditiva. Por que estão dizendo isso quando não sabem realmente qual o resultado?
Eu não diria que estão dizendo a ele que viveremos em arcas espaciais. O que eles fizeram foi, em 2014, eles disseram a ele que no futuro haveria uma parte da humanidade vivendo nas arcas espaciais. Foi isso que lhe disseram na época. Mas isso foi em 2014, isso foi durante o governo Obama. Eu acho que os cronogramas naquela época talvez não fossem tão bons, mas agora, mais recentemente, ele tem dito que os nórdicos estão tentando ajudar a ativar essas arcas para que eles possam aparecer. E o que acontece depois disso é uma aposta de todos. Vocês sabem agora se isso vai ser usado para dar início a uma nova civilização? É isso que Helena tem dito, que no passado as arcas eram usadas para iniciar uma nova civilização. Então, eles poderiam chegar a planetas que não eram habitados, e tudo o que foi construído em termos de tecnologia das arcas faz sentido. Sim, faz sentido. Estaríamos essencialmente começando de novo dessa forma. Eu entendo, mas você sabe que as arcas não são os nórdicos, eles pertencem ao povo. As arcas não são dos nórdicos. A quem as arcas pertencem? Eu acho que, se seguirmos o que Helena disse, as arcas foram construídas pela primeira vez pelos semeadores. Há 24 grupos extraterrestres diferentes associados aos semeadores. E cada um, quando criou uma civilização na Terra, construiu a civilização em torno de uma arca, uma nave-mãe. Melhor exemplo talvez sejam os Atlantes, meio que deixaram uma arca como essa arca do Atlântico, deixaram essa arca em algum lugar no Oceano Atlântico, e em torno dessa arca você tinha a civilização Atlante sendo construída, e antes disso havia cerca de 23 outras, algo assim, perto de 20, acho que Helena disse que eram 22, em vez de 24, algo assim. Então, provavelmente, havia 22 arcas ao redor que foram usadas para coisas semelhantes. E a questão é que, nesse ponto da nossa história coletiva, em vez de passarmos por uma série cataclísmica de eventos onde a nossa civilização implode e as arcas são usadas para fins de evacuação, o que aconteceu muitas vezes no passado, parece que a nossa civilização vai continuar. Talvez mude de alguma forma, talvez se torne uma civilização global mais genuína. E qual o papel que as arcas desempenharão nisso? Eu não estou supondo, sabe? Talvez eu presuma que será para ajudar a impulsionar isso com a nova tecnologia. É o que JP tem dito mais recentemente, que as tecnologias das arcas, da Arca do Atlântico, estavam sendo usadas para ativar outras tecnologias antigas. Então, eu acho que essa é uma possibilidade que parece estar acontecendo. Então, eu não diria que a mensagem dos nórdicos de JP é que seu planeta eventualmente terá que viver nas arcas, se acostumar com isso. Eu acho que foi algo que disseram a ele que seria algo que ele faria, mas não sei se isso se aplica a todos nós. Você disse que a maioria da humanidade viveria nas arcas. Essa foi uma das missões que ele descreveu. Ou ele foi levado para o futuro. 100 anos no futuro. Eu acho que isso está no primeiro volume das missões do JP. E nesse capítulo ele leva 100 anos para o futuro. Nessa situação, a humanidade está vivendo, a maioria da humanidade está vivendo nas arcas espaciais naquele futuro específico, naquela linha de tempo. Eu acho que o ponto que ele levantou é que os nórdicos estão ajudando o tipo de aliança da Terra
a entender todos esses diferentes cenários futuros e tomar as medidas necessárias. Então, para mim, eu interpreto isso como sendo um cenário que poderia acontecer se escolhas ruins forem feitas, mas esse é apenas um. Talvez muitos outros cenários, talvez a Terra continue e as arcas espaciais sejam evacuadas. Talvez algumas pessoas escolham ir às arcas espaciais para colonizar outro mundo. Que eu não tenho certeza de como as arcas espaciais podem usar. Eu estou apenas supondo, porque a questão sobre JP e as suas missões, ele está apenas olhando para as coisas, tentando descrever o que ele está vendo, mas não tem detalhes. Ele é um observador casual. Ele é um observador casual. Eu sei que isso é algo que você propôs, que há múltiplas linhas do tempo. Há apenas uma linha do tempo agora. Então, como isso se desenrola em termos dessa luta contínua entre o estado profundo e a aliança da Terra? Se for a única linha do tempo, significa que vamos nos mover nessa direção em que ambos os lados se neutralizam e, no final das contas, a humanidade meio que desperta. Somos como a casca do ovo que se rompe. Despertamos, estamos lá fora, nos pavoneando, somos livres, estamos acordados, sei lá o que. Ou há algo mais acontecendo aqui. Observamos o efeito Mandela, por exemplo. As pessoas estão falando sobre um efeito Mandela crescente. Sugere que alguém está tentando mexer com a linha do tempo. Ou você ainda tem as duas linhas do tempo primárias fundindo-se umas com as outras, qualquer que seja. Como eu posso dizer? O resultado que tiver a vibração mais alta para a humanidade é aquele que sobrevive. Pelo menos foi assim que me explicaram. E quanto ao estado profundo e ao guardião solar ou à força espacial, exceto pelos chapéus brancos, só para manter a conversa simples, a solução para mim é muito simples e é exatamente assim que me explicaram. O estado profundo não tem portos espaciais. Uma vez esses portos espaciais estão fechados, eles não têm absolutamente nenhum acesso a um porto espacial. Eles estão basicamente ferrados, porque não terão permissão para deixar o sistema solar. O lugar já está fechado. É por isso que é aqui que toda a ação acontece na superfície, na nossa atmosfera. Agora, eles monitoram as cadeias de pensamento da tripulação. Então, eles sabem quem tem uma intenção positiva e quem não tem. O estado profundo está com muito medo, porque eles praticamente perderam todo o seu poder, sua autoridade, sua capacidade de manipular, de controlar, de fazer o que bem entendem. Uma vez que esses portos espaciais estão completamente fechados para eles, acredito que ainda há um ou dois na superfície. Eu acho que ainda está conectado à Austrália, mas não sei onde está o outro. Pode ser na Argentina, francamente. O que eram aquelas ilhas que ficam na costa da Argentina? Falkland? Ilhas Falkland. Uma vez que essas oportunidades são fechadas para eles, não tem para onde ir. E como o sistema monetário está mudando, eles não terão capacidade de usar o que já roubaram. Absolutamente nenhuma capacidade. Então, no final das contas, o que vai acontecer é que eles terão que se render ou fazer a transição para fora da nossa existência. Foi assim que me explicaram. Então, eles já estão encurralados. Agora estamos falando em colocá-los numa caixa
para que não possam causar nenhum dano. Enquanto isso, temos a frota espacial positiva na superfície. Eles treinarão várias gerações totalmente novas de pilotos para pilotar dispositivos antigravidade, que já podemos produzir em massa. E é claro que temos os grupos da aliança que estão aqui para nos ajudar, não apenas em alguns pontos da terceira, mas também do quarta, quinta densidade. Então, para mim, o futuro parece brilhante. E é por isso que eu tive que perguntar, você sabe exatamente quem são os nórdicos? Ou pelo menos esse grupo? Eles estão nos pedindo para confiar neles com todas as coisas ainda assim, eles não dizem quem são ou de onde são. Essa é uma pergunta simples. É uma pergunta muito simples. A menos que você seja da Terra. E então surge a pergunta, onde diabos você estava? Sabe, com toda essa tecnologia. Onde você estava? Por que você deixou esse lugar ir para o inferno numa sexta? Você não sente nada por nós ou o quê? Eu quero dizer, sério, essas são perguntas que eu teria feito logo de cara. Isso levanta um tipo de questão histórica. Muitas pessoas que descreveram a Atlântida, Edgar Cayce descreveu essa dinâmica. Você tinha chapéus brancos, o estado profundo de Atlântida. Naquela época, eu acho que os Atlantes, eles fizeram um contato com os galácticos e eles estavam ajudando. Eu acho que eles estavam recebendo muita assistência, mas ainda assim, no estado profundo, esses filhos da mãe foram capazes de sabotar a Atlântida e fazer com que ela meio que implodisse como uma civilização global. Então eu suspeito que os seres da Terra interior têm observado a humanidade da superfície passar por ciclos assim, e talvez eles pensem que a melhor maneira de lidar com isso é não interferir, mas talvez fazendo isso do jeito que eles estão fazendo com JP. Você conhece esse grupo nórdico em particular? Eles conhecem a história, eles sabem que a Terra passou por ciclos, onde esse estado profundo, esses filhos da mãe, os satanistas, transformaram qualquer coisa, sabe? Você vê nórdicos aparecendo, sabe? De boa fé, querendo ajudar. Você sabe que o estado profundo mudará isso. Eles estão aqui para nos explorar, eles estão aqui para, sabe? Então, eles sabem que só o fato de se revelarem será distorcido pelo estado profundo. Qualquer que seja a motivação positiva, o estado profundo irá distorcê-la. Então, talvez eles pensem que a melhor maneira de fazer isso é ser vago, indiferente, usando pessoas como JP para dizer, é isso que está acontecendo, e simplesmente colocá-los lá para conscientizar, porque é isso que JP está fazendo. Eu acho que ele está sendo exposto a muitas coisas, aumentando a conscientização, e as pessoas estão falando, é como, bom, ele está realmente tendo essa experiência, será? Eu acho que sim, acredito que sim. Eu acho que, então, eles está tendo essa experiência, então estamos tentando descobrir por que eles estão permitindo que ele faça isso, por que eles não estão intervindo mais, por que eles não revelam detalhes de onde são. Mas eu acho que seu palpite provavelmente é bom. Eu acho que seria correto que eles provavelmente são um grupo da Terra interior que meio que... E eu nem sei de memória se eles realmente se descreveram como nórdicos para JP. E eu acho que eles apenas o conheceram, conversaram com ele, e ele os descreveu para mim como nórdicos. E nós sempre presumimos que eles eram de outro planeta, mas eles nunca disseram nada sobre serem de outro planeta dentro da Terra ou algo assim. Eles apenas o expõem a coisas e, no máximo, o que fazem é apenas dizer o nome dele. Mas mesmo assim, eu acho que essa é a última atualização daquela que acabou de sair. Eu acho que é a primeira vez, pelo que eu me lembro, que um desses nórdicos revelou seus nomes. Então, isso foi incomum. Então, Alex, eu acho que se esse é um grupo da superfície,
desculpa, se é uma civilização da Terra interna, que JP está chamando de nórdicos, então eles provavelmente já deram muitas voltas por aí. Eles estão vendo o que aconteceu superficialmente, decidiram que essa é a melhor maneira de simplesmente deixar de lado essa abordagem intervencionista e indiferente. Não revele muita informação, apenas deixe... porque eu acho que seu ponto sobre os chapéus pretos e a aliança da Terra estarem em uma espécie de impasse estático, provavelmente está correto. Significa que essa civilização da Terra interior provavelmente vê isso como um momento de elevar a consciência da humanidade. E para fazer isso, você tem pessoas como JP expostas a muitas situações. Eu sei que revisitaremos isso novamente algum dia. Estamos apenas tentando obter mais informações, mas já que estamos nesse assunto, eu sei que há pessoas, eu acho que é justo o suficiente, não sei se você quer nomeá-los, talvez se você quiser, mas há pessoas por aí anunciando um futuro catastrófico, pessimista, que está chegando, e eles estão falando sobre IA. Eles estão realmente exagerando o elemento de IA, dizendo que o elemento da IA vai nos levar por um caminho muito obscuro como o planeta. Então, qual é a sua posição sobre isso? Toda a questão da IA e o futuro da humanidade. Honestamente, eu acho que todas as civilizações avançadas usam alguma forma de IA. Nós sabemos disso. Para orientação e manutenção de naves, existem naves de mineração nos anéis de Saturno que usam IA e robôs para gerenciar os equipamentos. Essas naves estão aqui há 20 mil anos, elas ainda operam nos anéis de Saturno. Eu acho que o anel A e o anel B. Então, eu acho que tudo está sendo pessimista, sabe? Billy Maia apareceu nos anos 70, os pleiadianos mencionaram que a IA iria dominar o planeta e que todos os sistemas de armas seriam entregues à IA e que eles iriam se voltar contra a humanidade. Eu não acredito mais que esse seja o nosso futuro. Eu não acredito que estejamos nesse tipo de cronograma. Simplesmente não estamos. Sabe, com a tecnologia que temos agora, TR-3B, TR-34, outras naves, TR-8 de engenharia reversa, sabe, poderíamos facilmente derrubar todos esses sistemas. Então, eu digo ao meu pessoal durante os webinários, não acreditem nas pornografias de medo. Vocês sabem que eles querem a sua atenção, porque é tudo intenção, é tudo energia. Se você concentrar sua atenção na tristeza, na melancolia, o que você já fez foi mudar a frequência do seu campo. E o que você também fez foi diminuir a sua frequência. E o que você está fazendo agora é alimentar uma intenção focada que outra pessoa tem, certo? Se não é isso que você quer, por que você concentraria toda a sua energia naquilo que você não quer? E em vez de concentrar toda a sua energia naquilo que você quer, é nisso que você deve prestar atenção, no que você quer, porque é isso que você está criando. A cada minuto de cada dia, é isso que você quer, é ali que está seu foco. Então seu foco deve estar no que você quer. Quanto mais as pessoas se sentem capacitadas para fazer essas coisas e se lembrar de fazê-las todos os dias, apenas para se concentrar no que elas querem, se fizerem isso, então criaremos literalmente o que realmente queremos, e não é a pornografia do medo, não é uma situação de tristeza, não é o fim do mundo. Isso foi ideia de outras pessoas, essa não foi ideia nossa. Eu só vou dizer isso, você sabe, os deuses na Bíblia eram nossos extraterrestres. Eles não são os criadores de dimensões. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Você precisa dar uma segunda olhada nisso. E se você não sabe, leia os livros de Mário Beglino, arquivista do Vaticano, que transcreveu os textos antigos. Ele explica claramente para você como esses livros foram manipulados pelos escritores da Roma Antiga, principalmente os Césares e depois os papas, para criar essa narrativa. Mauro Beglino, depois eu vejo o nome correto, tá, gente? Então, o fato é que nós, como humanidade coletiva e conscientemente, poderíamos criar qualquer futuro que quisermos. Tudo que você precisa fazer é decidir o que você quer. Não é nenhuma ciência avançada, nunca foi. Mas eles fizeram parecer que era ciência de foguete. Fizeram parecer realmente estúpido, fraco, nos parecer estúpidos e fracos. E não sermos capazes de fazer isso, quando de fato é que somos espertos, na verdade somos muito mais fortes. Nós fomos espancados diversas vezes. Milhares de gerações foram submetidas à pressão desses outros grupos extraterrestres intrometidos, regressivos, e nós ainda estamos aqui. Eu acho que vocês precisam se lembrar disso, rapazes. Estamos falando de IA. Eu só queria saber a sua opinião, ou o que foi que os andromedanos lhe disseram sobre o uso de IA em suas naves. Eu sei que houve uma série de TV baseada na ideia de Gene Roddenberry, chamada Andrômeda. Não sei se você já viu episódios sobre isso. Era meio que uma série que não era muito boa, mas mostrava uma nave que tinha uma consciência orgânica que interagia com a tripulação. Então, isso é realmente preciso para a maneira como os ETs avançados incorporam IA em suas naves, de modo que a nave se torna uma consciência orgânica. Exatamente, ela se torna uma extensão da tripulação. É assim que tudo é configurado e projetado quando eles constroem suas naves. Existe uma IA que usa um tipo diferente de IA. Estamos falando de consciência de quinta densidade. Só para lhe dar uma perspectiva, eles usam IA para construir a nave. Quando a nave estiver pronta para ser tripulada, cada membro da tripulação ficará embaixo da nave, colocarão as mãos assim, num prato que será removido. Depois que fizerem isso, eles colocarão as mãos nessa placa, e a frequência se moverá através do membro da tripulação para a nave, para toda a nave. E então outro membro da tripulação e depois outro membro da tripulação, quando perdem um membro da tripulação e precisam de outro, o que eles fazem é retornar ao ponto de origem ou uma nave-mãe maior, e o que eles fazem é recolocar a placa e adicionar um novo membro da tripulação, fazendo exatamente a mesma coisa. Então o DNA, a frequência interna e a consciência de cada membro da tripulação literalmente se tornam parte da nave. É por isso que temos naves na superfície nas quais não podemos entrar, porque elas são codificadas apenas para a frequência, a biofrequência e o DNA de cada um dos membros da tripulação. Então eles colocarão as mãos em algum lugar, em uma placa perto de uma entrada, e a IA os reconhecerá como membros da nave, e a porta se abrirá. Se ele não tiver a sua frequência, se ele não souber a sua frequência, não há como entrar. Você não consegue entrar. E a maneira como eles constroem isso, a maneira como eles têm mecanismos de defesa, escudos que eles podem colocar. Uma muito boa é a que está na caverna do Afeganistão, que ainda está lá. Eles ainda não conseguem entrar, nem chegar perto. E isso ocorre porque seus escudos de defesa estão ativados, sabe? Um membro da tripulação entrasse ali, seria uma história bem diferente. Ele não seria eletrocutado nem desapareceria, porque é isso que a nave sabe. A maioria deles é assim. A maioria dessas naves é assim. Você não pode sequestrar uma nave estelar, sabe? A menos que você a abra para outra pessoa e a leve com você. Então você sai e ela ainda está na nave. Há uma possibilidade de você sequestrá-la.
Isso parece ser uma tecnologia muito similar às arcas, pois as arcas têm algum tipo de IA ou consciência orgânica que eles construíram. Eles não foram construídos na Terra. Então, eles têm a mesma tecnologia, com certeza. Eles são maiores por dentro, sabe? Exatamente por esse motivo. Um dos tópicos que continua recebendo muita atenção é o retorno dos Anunnaki. Você sabe, há muito debate sobre isso. Eu só queria ter a perspectiva dos andromedanos. Quando os andromedanos encontraram os Anunnaki pela primeira vez, eu sei que houve toda a guerra com os Dracos, tudo mais. Havia muitos refugiados fugindo. Então, em que ponto você sabe como os andromedanos se encaixam nesse cenário? Onde os Anunnaki entram? Michael, essa é uma pergunta muito interessante. Morenay, eles são da 5ª densidade, então não sei quanta interação eles tiveram com um grupo Anunnaki da 4ª dimensão. Helena sugeriu um grupo Anunnaki de 5ª dimensão, mas não estou familiarizado com isso, então não posso dizer se eles são ou não, se os andromedanos interagem com isso. Mas os andromedanos falaram muito sobre o grupo da 4ª dimensão que entra e sai da 3ª densidade o tempo todo. Tem essa habilidade. Esses pacotes que você vê aqui, aquela bolsinha que ele está segurando na mão, quando você olha para eles, estão sempre carregando algo assim, estão usando no cinto, o que lhes dá a habilidade de ficar em pé, se mover em nossa atmosfera. Essa bolsinha, esse equipamento, essa tecnologia dá a eles a habilidade de se movimentar para dentro e para fora de diferentes atmosferas, de respirar para existir. A tecnologia é apenas dos andromedanos, é apenas um cinturão. Eles correm ao redor, o cinto ajusta automaticamente a forma de vida, dependendo da atmosfera em que a pessoa está. Voltando na história da raça humana, quando eles foram informados pela primeira vez que havia um problema, cara, faz tanto tempo que eu não revisito isso, eles sabiam que grupos de almas, não apenas de 5ª dimensão, mas de outras dimensões acima da 5ª, estavam presos na Terra. E é aqui que você tem a armadilha do ciclo reencarnatório e a captura, reintegração das almas. E aparentemente isso foi trazido à atenção deles por seres em outros reinos acima deles, porque eles são orientados por seres da 6ª densidade. É assim que funciona. A 6ª é orientado pela 7ª, então todo mundo está sempre tocando para frente. Foi assim que lhes foi dito o que estava acontecendo em nossa parte da galáxia. E eles decidiram dar uma olhada para ver o que estava acontecendo. Quando eles perceberam que havia muitos andromedanos presos nesses ciclos também, isso se tornou um problema, porque o problema era que havia civilizações por aí que tentaram saltar para outro nível de consciência e fisicalidade, mas nunca conseguiram fazer isso coletivamente. Alguns queriam ir, mas outros não conseguiam seguir em frente. E a razão pela qual eles não conseguiam seguir em frente era porque eles estavam espiritualmente ligados aos andromedanos capturados em algum outro reino. Então, surgiu a ideia de que o que faremos? Como podemos consertar isso? Eles estavam trabalhando num plano para descobrir como poderiam corrigir isso, qual seria a melhor maneira de fazer isso. Foi isso que os trouxe aqui em primeiro lugar, para analisar as opções e entender o que estava acontecendo. Então, é claro, quando eles realmente chegam aqui,
Conversaram com quem estava aqui, conversaram com a benevolência, eles perceberam o grupo Orion, eles são lendários por suas coisas. Você tem a raça reptiliana, não importa quem você é. Foi quando eles começaram o processo de interação com outras raças da quarta dimensão, até mesmo empregando algumas outras raças da quinta dimensão para virem aqui nos ajudarem a resolver esse problema, porque esses grupos de almas afetam virtualmente a maioria dos sistemas estelares em todas as dimensões. Então, para que todos nós pudéssemos saltar de nossas respectivas dimensões para outras imediatamente superior, isso tinha que ser consertado, tinha que ser resolvido. É quase como se tudo estivesse ancorado aqui, estivesse sendo ancorado por um buraco negro de aprisionamento espiritual. Eles tinham consciência suficiente de cada uma dessas raças diferentes para impedi-las de evoluir para outro nível. E uma vez me disseram que eles sabiam que o grupo Orion sabia exatamente o que estava fazendo, estava usando isso como alavanca. Eles estavam usando isso como alavanca contra todas as outras nações estelares. Uma forma de chantagem, por falta de uma palavra melhor, para conseguir o que queriam, para obter concessões, etc, etc. Todo mundo estava farto disso, porque eles eram como um câncer, estava apenas se espalhando. Eles nunca iriam mudar de ideia, eles nunca iriam se aprofundar na lógica, na razão ou na compaixão. Eles simplesmente não eram mais quem eram naquele momento em nenhum nível de consciência. E como eles sabiam disso, foi por causa das gerações mais jovens que estavam crescendo no sistema Orion. Muitos sistemas de Orion, talvez não todos eles, especialmente no sistema Alpha Draconis, eles estavam nascendo sem emoção nenhuma. E eles perceberam que naquele momento eles simplesmente tinham que intervir. Então, uma operação estratégica muito dramática entrou em ação, envolvendo muitas viagens no tempo, para frente e para trás, para criar cenários muito específicos e literalmente destruir a base da sua manipulação, chantagem e aprisionamento de almas. E perceber que a questão sobre o grupo Orion é que eles nunca confiaram em ninguém, especialmente no grupo pequeno, que realmente mantinha e controlava tudo. Então, quando eles perceberam que poderiam dominá-los e desviar o seu foco do controle e da manipulação para tentar consertar o dano que os chapéus brancos, por falta de uma palavra melhor, ou a aliança andromedana estavam causando na base do seu poder, eles teriam que se mover, desviar a sua atenção, e foi aí que tudo aconteceu. Foi quando o império deles começou a ruir completamente. E foi quando nós começamos a acordar, começamos a ver as coisas de forma diferente. As pessoas começaram a gritar e foi aí que a intervenção externa começou a ocorrer. Mais contatos, mais exibições aéreas, todo tipo de coisa em geral começaram a se manifestar, porque seu domínio sobre a nossa consciência relaxou. E não demorou muito para que saíssemos disso. Já estávamos desejando algo diferente.
Nós somos almas infinitas, sabemos o que é alegria, sabemos o que é felicidade, nós sabemos o que é amor. Então, no minuto em que vimos uma oportunidade, nós a aproveitamos instintivamente, e isso desencadeou uma reação em cadeia. Então, francamente, essa é a versão resumida. Eu sei que há muitas pessoas preocupadas com o retorno dos Anunnaki. Você sabe que eles não distinguem entre uma facção positiva e uma facção negativa. E Enlil foi quem fez todas as travessuras. E Enki, ou Iá, estava desempenhando o papel positivo. Mas, então, sobre essa distinção, eu acho que você concordaria que Iá, ou Enki, como ele é mais comumente conhecido, é aquele que foi genuinamente o professor da sabedoria, aquele que queria ajudar a humanidade a crescer e se tornar autocapacitado. Isso está de acordo com o que os andromedanos lembram ou o que eles lhe disseram. A perspectiva deles é que eles nos deram muito presentes, incluindo parte... ele e a sua esposa nos deram presentes, mas o verdadeiro campeão de todos os Anunnaki da humanidade sempre foi... Não entendi. Ele superou todos os outros em sua dedicação em ajudar a humanidade. A minha perspectiva é que, nesse momento específico, ele seria o único que eu estaria interessado em conhecer isso. Não quer dizer que Enki não mereça. Olhando para trás, o que é claro que é impossível de fazer em relação a essas coisas. Eu esperava que Enki lutasse mais por nós. Não tenho certeza se ele fez isso. Mesmo quando ele partiu, era sempre ele quem estava aqui ajudando a humanidade, usando diferentes chapéus, construindo diferentes complexos, construindo e reconstruindo outras civilizações, como Machu Picchu e coisas dessa natureza. Ele também estava protegendo as pessoas de grupos renegados. Gente, ele está falando do Thoth, tá? Francamente, não é tão diferente do Grupo Orion, sabe? Eles tinham acabado de começar, fizeram uma festa conosco, coisas terríveis aconteceram, não havia ninguém para corrigi-lo. Enki foi forçado a partir, então, sabe... Enlil simplesmente fez vista grossa para muitas coisas, porque ele não se importava com a humanidade de qualquer maneira, sabe? Nós éramos escravos, isso era tudo que éramos para eles, era tudo que seríamos para eles, somos escravos. Não foi assim que Thoth olhou para nós. Ele nos via como seres humanos, ele interagiu conosco, sabe? Nós interagimos com muitos deles na Suméria, eles caminharam entre nós. Extraterrestres caminharam entre nós, e isso é só história, apenas história, isso não é coisa de história em quadrinhos, essa é a história que foi escondida de nós. O mundo inteiro sabia onde tudo estava, e a maioria das minas, túneis que existem por todo o planeta foram construídos por nossos antepassados em busca de ouro. É um momento fascinante, sabe? Na minha humilde opinião, o único que eu estaria interessado em conhecer era Thoth. Thoth também é um nome associado a Hermes, Viracocha, Ningishzida. É sim.
Certo. Eles já tinham mudado todas as línguas para dividir a humanidade. Então ele teve que se apresentar com base no idioma local. É por isso que ele tinha nomes diferentes. Interessante. Eu não vou te segurar por muito tempo. Eu sei que você está se recuperando de algo. Mas eu sei que o papel da Força Espacial e do Comando Espacial ao qual você se referiu repetidamente é o de lutar a boa luta, combater o bom combate. Então, o que você sabe? O que você sabe sobre a Força Espacial? O Comando Espacial realmente ajudando a humanidade a entrar nisso ou a permanecer nessa linha do tempo positiva? Essa é uma conversa que preciso ter com você offline. Vale a pena conversar, mas essa é uma conversa que eu preciso ter com você offline. Mas eles estão se esforçando muito. Eles estão se mantendo unidos, fazendo tudo o que podem para responsabilizar todos. E o ponto-chave aqui é responsabilizar todos. Sabe? Eu sei que a Força Espacial está ativamente tentando concretizar esse futuro de Star Trek. Na verdade, as pessoas não percebem que a Força Espacial foi formada a partir da Força Aérea dos Estados Unidos, do Comando Espacial, e que em 2019, ano em que a Força Espacial foi criada, eles tiveram um workshop sobre o futuro espacial. Na sede do Colorado, acho que na base aérea de Peterson, e eles realmente escolheram um futuro de Star Trek como algo que eles querem criar nos próximos 60 anos. Então, a Força Espacial, o Comando Espacial, ambos foram formados como resultado direto desse desejo de criar um futuro de Star Trek. Então, posso dar mais detalhes sobre isso? Claro, por favor. Então, nos anos 40 e 50, William Tompkins falaram sobre isso e a Marinha já estava construindo a sua própria frota. E eles tiveram muito sucesso na construção de uma frota espacial antigravidade. Hoje nós conhecemos através de canais secretos como Guardiões, Solar Warden. Eu acho que provavelmente tem um nome diferente nesse momento, mas o nome não é importante, francamente. Mas saber que ela existe é importante. Então, esses programas operavam completamente no escuro. Sabe, a CIA fez a mesma coisa com os contratados. Então agora, o que temos são duas frotas espaciais de Star Trek. O trabalho da Força Espacial é reunir essas duas unidades, transformá-las em uma, se possível, literalmente trazer esses programas para a Terra, para a superfície, para compartilhá-los com a humanidade, compartilhar a tecnologia e apresentar à humanidade o trabalho espacial e a exploração no espaço, para aprender sobre outras civilizações no espaço. E uma das chaves para fazer isso acontecer e conseguir controlar a tecnologia nesses programas foi mudar a moeda, alterar a moeda. Porque esses programas estavam sendo pagos. Você honestamente acha que sabe que a nossa dívida nacional é de 78 trilhões de dólares? Acho que é o número real. Você realmente acha que tudo isso foi gasto aqui na Terra? Não, não foi.
Não, não foi. O dinheiro foi colocado nesses programas, mas como tudo estava fora do livro Razão, em programas de contabilidade diferentes, não havia como saber para onde esse dinheiro estava indo. Blockchain não é novidade, isso não é tecnologia nova. Esses programas estavam usando esses livros de contabilidade para que os oficiais, o pessoal das naves estelares pudessem ser pagos, mas eles não podiam ser pagos em dólares americanos, que tinha que ser outra coisa para que pudessem ir ao encontro e pegar as coisas de que precisavam. Diego Garcia, em outras ilhas do Pacífico, a carga seria carregada em algumas dessas bases subterrâneas, debaixo d'água. Então ela iria para o espaço e se conectaria com uma nave e lançaria a sua carga. Eles estavam sendo abastecidos, reabastecidos pela Terra. Eles não poderiam realmente ser uma civilização totalmente separatista, porque ainda eram elementos das coisas que precisavam da Terra. Mas a equipe não trabalhou em vão. Eles tinham que poder comprar coisas na cantina. Isso seria parecido com qualquer operação militar. É assim que isso está sendo feito. Então, mas tudo isso está sendo trazido à Terra agora em um processo muito lento e metódico. Então, quando falam sobre um futuro de Star Trek, é porque ele já existe, Michael. Já existe. É isso aí. Nós simplesmente não sabemos porque eles ainda não se mostraram. O problema é que temos duas frotas. Uma é muito regressiva, ou se tornará regressiva, e a outra é muito benevolente e realmente se importa com a humanidade. E quando elas saem para o espaço, agem de acordo também, com respeito a todos. Esses são o grupo dos Guardiões Solares, Solar Warden, que foi abordado por muitas raças benevolentes que ofereceram a sua assistência e ajuda. Do outro lado, eles nos venderam há muito tempo, não deram a mínima para nós, estavam apenas fazendo as suas próprias coisas, visando lucro, estavam executando programas de 20 volta, algo assim, estavam traficando humanos para fora do mundo, sabe? A mesma merda que eles fazem aqui embaixo, estavam fazendo lá fora. Então, há contraste, ainda há muito contraste na Terra. Mas sabe, a questão do contraste é que ele ajuda você, dá perspectiva, ajuda você a formular o que você quer e não o que não quer. Então estamos chegando lá muito rápido, escolhendo o que não queremos, focando no que queremos. Então, a questão é como você coloca tudo em prática. Como você assume o controle desses programas? Não que você vá conseguir 100%, porque eles estão acostumados a fazer as suas próprias coisas. Mas interagem de forma aberta com a superfície, com a humanidade. Porque eles ainda dependem da Terra. E muito disso tem a ver, literalmente, com a troca da transferência de moeda fiduciária para uma moeda genuína, porque isso literalmente força uma interação, um diálogo aberto com esses programas. E a força espacial, pelo que eu entendi, é que o comando espacial, e agora especialmente força espacial, é a ponte entre aquele mundo, o mundo do Guardião Solar, o mundo de Jornada nas Estrelas, a força espacial e a humanidade. Eu não tenho ideia do que vai acontecer com o grupo Safari, a CIA, a Frota Negra. Não faço ideia do que vai acontecer com esses caras. Estamos todos nos perguntando. Espero que eles descubram. Eu realmente quero. Eu acho que você está certo de que o tempo está do nosso lado. Quaisquer que sejam as travessuras, o estado profundo,
A frota escura, qualquer nome que você queira dar a esse grupo negativo da CIA, ao grupo alemão, qualquer nome que você queira dar a eles, que há um impasse agora, mas esse impasse vai entrar em colapso porque a consciência está aumentando e à medida que nos tornamos mais conscientes, isso vai resultar em algumas coisas muito positivas. Mas, sabe, ainda vamos testemunhar algumas dores de parto e as pessoas estão falando sobre uma jornada turbulenta no próximo ano, conforme nos aproximamos da temporada eleitoral. Eu acho que isso é verdade. Eu acho que isso é verdade. Mas vamos superar isso. Com certeza vamos superar isso. Se permanecermos unidos, conseguiremos superar isso facilmente. Estou realmente encorajada em ver o quão rápido agora você tem Tucker Carlson abraçando a questão dos OVNIs, expondo-a, Joe Rogan, muitos dos grandes podcasters agora abordando a questão dos OVNIs. Eles estão trazendo milhões, estão depilando milhões de pessoas que pensavam que essa era uma questão sem sentido. De repente eles estão tendo que aprender sobre isso. David Grush, divulgação de WAPs, sabe, o avistamento em 2004, depois de Roswell, e houve alguns verdadeiros pioneiros antes de nós que fizeram, que compartilharam muitas informações incríveis, sabe, foram descartadas e agora eles estão recebendo os seus elogios. Eu acho isso incrível. Eu acho que, sabe, Michael, temos um ditado no planeta que diz, sabe, no final a única coisa que resta será a verdade. Não precisa ser sustentado com propaganda. Eu acho que devemos sempre começar pela verdade. Os muitos denunciantes por anos e anos e anos, como o JP, que lideraram o caminho e tentaram, sabe, abrir a mente da humanidade para as possibilidades. E agora que eles estão passando das possibilidades para as probabilidades, eu acho que eles receberão muito mais atenção. E isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer, sabe, para a humanidade dar um grande salto de consciência. Precisamos saber quem somos. Temos que saber o quão longe chegamos. Temos que entender, sabe, o que nos torna diferentes. E a única maneira de realmente fazer isso é interagir com outra espécie, outra raça, que não seja tão diferente de nós. Porque agora temos algo com que nos comparar. Fora da nossa frota escura, estamos cercados de benevolência. Nós realmente somos pessoas, sabe, nações espaciais que realmente têm interesse em nos ver dar o salto. E eu simplesmente não vejo isso acontecendo. Estou ansioso pelo dia em que os contatados, pessoas como você, Helena, Jean Charles e muitos outros que estão tendo essas experiências diretas com os extraterrestres terão atenção, porque agora é como se os denunciantes de repente se tornassem o foco da grande mídia. Eles agora estão olhando para os denunciantes e talvez pessoas como JP sejam observadas mais de perto, mas eu acho que para realmente dar sentido a tudo isso, para termos uma visão geral, temos que analisar os contatos, como você. Então, Alex, sabemos que você faz regularmente podcasts, webinários no alexcollier.org. Qualquer coisa que você queira dizer, eu sei que você tem alguns grandes tópicos para abordar em breve, então tem algo que você queira dizer sobre a sua série de webinários? Se você não estiver ocupado, não sei como vender isso. São interessantes, todo mundo diz, são interessantes. São sempre muito divertidos, sempre há ótimas perguntas, pessoas realmente muito inteligentes. Eu gosto dessa parte. Nós temos a versão ao vivo e depois sempre tem os replays. Há uma escala de pagamentos para isso. Então, se você está interessado nesse tópico, dá uma olhada, veja.
Experimente, veja se funciona para você. Se não der certo, tudo bem, continue procurando o que você quer saber. Lembre-se sempre, defendendo uns aos outros, permaneceremos livres. É assim que funciona. Temos que defender uns aos outros e então permaneceremos livres. No minuto em que não cuidarmos uns dos outros, coisas muito ruins acontecem. Foi uma honra, um privilégio, sabe? Obrigado pela sua assistência e mande lembranças para a Angélica. Foi uma honra. Pensei que isso duraria apenas 30 minutos. Rapaz, eu estava errado. Nós tivemos você por 1h30, Alex. É um prazer tê-lo de volta ao programa. Aguardamos ansiosamente a próxima vez. Deus abençoe a todos. Gente, terminamos por aqui. De novo, outra vez, com o novo canal velho, né, que eu tinha deixado de reserva, mas como ele não estava tendo visualizações, eu tinha parado de postar. Ai, olha nós de novo aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem. Não desistam, nunca desistam, jamais desistam. Estamos combatendo o bom combate e juntos somos muito mais fortes. Nunca soltem as mãos um dos outros. Não soltem as minhas mãos e eu não solto as mãos de vocês. Namastê. Se inscreva, compartilhe mais do que nunca. Deixo vocês em amor e luz.